Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre consulta espiritual. Bom, se você gosta dos nossos vídeos, então clica no joinha, que ajuda a divulgar. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Então, você já passou por alguma consulta espiritual? Você já foi em algum lugar onde se pratica esse tipo de consulta? E mais, você sabe o que é uma consulta espiritual? Bem, muitas pessoas até confundem esse tipo de consulta com alguns tipos de atendimentos esotéricos, que são praticados por algumas pessoas. Porém, os atendimentos esotéricos são baseados em técnicas que podem ser aprendidas para serem praticadas. E muitos desses atendimentos contam sim com a intuição do praticante, mas é sempre a técnica que comanda todo o processo. E nós podemos usar como exemplo as pessoas que fazem leituras de tarô, leituras de cartas, leituras de mãos e outros. Pois para isso, uma pessoa precisa de muito estudo sério e também de muita prática. Agora, numa consulta espiritual, o processo é diferente e não necessita de conhecimentos técnicos para acontecer. Porém, precisa sim, é de seriedade. E isso porque, como o próprio nome já diz, a consulta é espiritual. Ou seja, nesse caso, o que acontece e que faz toda a diferença é uma conexão espiritual, onde o atendente e o atendido servem como canais para que a consulta ou comunicação aconteça. Bom, imaginemos que a gente viaje para um país diferente e que a gente não consiga entender a linguagem dos habitantes desse país. Ou seja, por mais que a gente tente, não vai conseguir se comunicar. Bem, nós poderemos até tentar aprender a linguagem local, mas isso, além de demorar algum tempo, para acontecer, para ter esse entendimento, ainda assim pode não ter um resultado satisfatório, pois vai depender e muito da nossa força de vontade e mais ainda do nosso empenho em querer atender, em querer aprender essa linguagem. E dessa forma, então, o jeito mais simples e mais rápido é conseguir um intérprete, ou seja, alguém que entenda essa língua e faça a tradução para a gente poder entender. Então, voltando à consulta espiritual, é justamente isso que acontece. Bom, todos nós temos mentores espirituais, que são espíritos que assumiram o compromisso de nos ajudar durante a nossa estadia nessa vida, nesse planeta. Eles nos alertam dos perigos que nós podemos enfrentar e nos orientam para que possamos nos desviar desses perigos, pois eles sabem dos compromissos que a gente assumiu antes de encarnar e dos motivos que fizeram a gente assumir esses compromissos. E como nós sofremos o esquecimento, eles servem como os nossos orientadores e nossos guias, para que a gente não se desvie dos nossos objetivos. E é nisso que está o grande desafio. Justamente, o nosso grande desafio é o de conseguir entender essas orientações que eles tentam nos passar. Pois na maioria das vezes, a gente não consegue compreender o que eles tentam nos falar. Como se eles falassem uma linguagem de um país diferente. Por exemplo, quantas vezes a gente tem uma intuição de fazer ou de não fazer alguma coisa, mas não dá importância para essa intuição.
E quantas vezes a gente tem uma premonição de algo que pode acontecer, mas a gente nem liga para isso. Pois bem, quando isso acontece e quando o nosso mentor percebe que não vai conseguir se comunicar com a gente, ele então nos dá uma intuição para que a gente procure uma consulta espiritual. Agora, muitos poderão perguntar, e com razão, mas se o mentor não consegue fazer com que o seu protegido lhe entenda, como então ele vai conseguir fazer um desconhecido, um estranho, entender? E a resposta não é difícil. Na verdade, durante essa consulta, o nosso mentor vai passar as informações necessárias para o mentor da pessoa que estiver nos atendendo. E o mentor dessa pessoa vai passar as informações para ela, pois a sintonia deles é maior do que a nossa. E essa pessoa vai entender perfeitamente a linguagem do seu mentor. E assim, a pessoa que estiver nos atendendo vai traduzir para a gente o que o nosso mentor tentou nos falar. E nós não conseguimos entender. Ou seja, essa pessoa vai servir como intérprete do nosso mentor espiritual. Agora, uma coisa que se precisa ter em mente o tempo todo é que o nosso mentor não se limita a essas consultas esporádicas, e sim que ele está em contato conosco o tempo todo, soprando no nosso ouvido e nos intuindo durante o dia, e nos orientando durante a noite, enquanto estamos em desdobramento e podemos nos encontrar com ele. Mas enquanto a gente não aprender a confiar na nossa intuição, e enquanto a gente não acreditar que ninguém está sozinho, nós ainda vamos precisar de intérpretes para conseguir entender a linguagem do plano espiritual. Ou seja, quando a consulta é séria e responsável, não existe achismo e nem adivinhação. O que existe, na verdade, é comunicação. E a comunicação é feita de mentor para mentor e de atendente para atendido. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês aproveitem cada informação. E lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!